Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. Está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do novo coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares, com especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda aqui, então, a mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Bem-vinda também. Hoje a gente veio com um friozinho, né? É verdade, o tempo mudou, estamos de casaquinho aqui, porque como é fechado, e não combinamos, tá? Estamos combinando aqui, né? mas estamos combinando aqui, mas não foi previamente planejado. Exatamente. E que essa semana, né, é uma semana com boas, más notícias, mas sempre com pensamento positivo para tudo dar certo, né? Sim, para a gente voltar à nossa vida, à nossa rotina, né? Exatamente. E você, como que foi a sua vinda para cá? Trânsito, uso de máscaras, me conta um pouco. Olha, Pri, eu achei que o trânsito hoje estava melhor do que o do nosso plantão da semana passada. Verdade, também eu percebi. achei bem melhor. Só que assim, hoje choveu, né? A madrugada choveu. Então, na minha região tinha alguns faróis sem amarelo piscante, né? O que dá uma certa lentidão no trânsito, mas de uma maneira geral eu achei que estava controlado. Mas vamos aqui salientar aí as filas nas caixas econômicas. Não tem a ver com trânsito, mas a gente, pelo percurso, né, passa pelas agências da Caixa, e as duas que eu passo tinham assim, às 7h30 da manhã, tinham mais ou menos 70 pessoas em cada uma delas. Gente. E um baita de um frio, né? Uhum. E é um período que normalmente já se pega gripes, resfriados, gargantas sempre inflamam, já é um período, né, normal para essas intercorrências, né? Exatamente. E daí a exposição a esse tempo, muitos idosos, né? Muitas pessoas na fila com mais idade. Nem todo mundo com máscara, infelizmente. Lembrando que hoje começa a valer o decreto que obriga as pessoas a usar a máscara, principalmente nos estabelecimentos e no transporte público. Exatamente. Mas de manhã tinha uma nota da prefeitura dizendo que, se, por exemplo, as pessoas forem flagradas na rua sem máscaras, elas não serão punidas, né? Mas é importante que as pessoas tenham consciência. O prefeito nem o governador não estão determinando o uso de máscara por modismo, nem por nada disso. É por necessidade, né? Pela segurança de todos, né? Então, usa máscara, né? Até no transporte público, na entrada da CPTM, está sendo distribuída máscara. Usa, né? Por favor, aproveite. É para a sua saúde. Agora é uso obrigatório, né? Então, nos transportes públicos. E quem chegar ali na frente da estação e não estiver, né, com a máscara, não passa a catraca. Ali é ordem agora. Eu estou vindo de carro, né? E eu venho de máscara. Não tenho problema nenhum em vir de máscara dentro do carro, mesmo com o vidro fechado. Porque, assim, de repente, se eu espirrar, eu estou protegendo ali para não contaminar o veículo. Exatamente. E, de repente, se alguém... na verdade, assim, o pessoal às vezes dá papelzinho no farol. Eu não tenho pegado, mas se pegar também, se abrir ou se for abastecer, também não tem nenhum contato ali. Exatamente. E sempre com álcool em gel também no carro, lembrando todos os cuidados, né? Tiveram pessoas com problemas até, mas com o álcool líquido dentro do carro. Exatamente. Então é preciso tomar os cuidados, né? A gente se previne,
mas se previne de todos os lados, tanto dos vírus, bactérias, mas também de acidentes, né? Sim, claro, claro. Então, é bom lembrar isso também, né, Pri? Porque deixar o álcool líquido ou álcool em gel dentro do carro, que é um lugar quente, abafado, pode gerar uma combustão. Então, né, deixa na bolsa, deixa no bolso que ventila melhor e aí você fica mais seguro, né? E o álcool em gel, né, dá para o do meu carro é esse daqui, que eu carrego também. Estamos aqui, a gente coloca também na nossa mesa, porque, né, a gente está aqui com contato com papel, caneta, microfone, então Exatamente. Toda hora a gente higieniza a mão também. Lembrando, né, a gente higieniza tudo isso daqui antes de chegar, antes de sentar aqui e depois que a gente sai, porque, né, algum outro colega vai sentar aqui no nosso lugar. E a máscara, né? A minha tá aqui no saquinho para não contaminar. Porque eu vim com uma e agora já tenho outra aqui para substituição. Exatamente. A gente deixa, então, pertinho de nós também, quando precisar sair e fazer outras coisas nos intervalos, né? Exatamente. Buscar um cafezinho e ir ao banheiro. Bom, vamos, então, de notícias hoje? Vamos de notícias. Vamos lá, então. O mundo tem, nesta quinta-feira, 3.760.000 casos de infecção pelo novo coronavírus, quase 264.000 mortes e 1.200.000 pessoas recuperadas, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. A Europa é o continente que mais registrou óbitos, já passando dos 150.000. Reino Unido, Itália, Espanha e França são responsáveis por pelo menos 75% desse número. No Paquistão, mesmo com os registros do coronavírus em crescimento, mais de 24.000 casos e 556 mortes até agora, o país pretende relaxar as regras de confinamento a partir de sábado, segundo o primeiro-ministro Imran Khan. O pequeno principado de Andorra, na Europa, tenta dar a volta na pandemia com um ambicioso plano de testar toda a população. Um 14º caso de Covid-19 na cidade do Vaticano também é funcionário do Papa Francisco. A pessoa estava trabalhando em home office desde o início de março. A cidade do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, é um estado soberano localizado dentro da capital italiana, Roma. Cerca de 400.000 roupas cirúrgicas encomendadas pelo governo britânico à Turquia nunca foram distribuídas entre os funcionários do Serviço Nacional de Saúde, porque não atendiam aos padrões de segurança do Reino Unido. No Brasil, começa a valer nesta quinta-feira o lockdown em Belém e outros 9 municípios do Pará, com o objetivo de aumentar os índices de isolamento social e diminuir o número de casos de Covid-19 no estado. Quase 2 meses após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Amazonas, a doença já chegou a 88% dos municípios do estado. Apesar das longas distâncias, poucas estradas e decreto que proíbe o transporte fluvial durante a pandemia, a curva de contágio da Covid-19, de acordo com o governo do Amazonas, continua crescendo. Na região, os rios são o principal meio de locomoção em grande parte das cidades e a suspensão do transporte por eles não foi suficiente para impedir que o vírus chegasse a localidades mais remotas. Das 62 cidades do estado, 54 contabilizam casos de Covid-19. Até ontem, quarta-feira, o avanço da contaminação é mais severo na capital, com mais de 5,4 mil casos. Mas também aparece com intensidade em localidades mais distantes e onde, predominantemente, o acesso é feito pelos rios. No interior, mais de 3,7 mil pessoas contraíram a doença e há mais de 200 mortos. Ainda conforme dados dessa quarta-feira, 14 cidades do Amazonas estão entre as 20 do país com maior incidência de casos de Covid. Outro dado preocupa.
13 das 20 cidades com maior mortalidade pela doença estão localizadas no Amazonas. Jornal da Rede Alesp. Bom, Melissa, nós demos então ali uma geral da situação então do novo coronavírus no Brasil e no mundo. O Brasil e no mundo. E uma coisa assim que é bacana de se falar, o número de recuperados, né? Então, há infecção, há muitas pessoas infectadas, porém, há muitas mortes também. E esse é o motivo de tantas restrições, uso de máscara, uso de álcool em gel, tomar cuidado em casa, com as compras, no trânsito. São várias observações que nós recebemos, então, ao longo desses últimos mês e meio, né? Mês e meio, 45 dias, mais ou menos. Que nós estamos com realmente uma campanha contra o novo coronavírus. Mas aí a gente traz aqui, né? 760 mil casos de infecção pelo novo coronavírus no mundo, né? Aí a gente tem, então, a questão das mortes, 264 mil, né, mortes, mas a gente tem 1.200.000 pessoas recuperadas. Você sabe, é interessante a gente falar dessa questão, Pri, porque aí a gente consegue entender, fazer uma visão mais ampla aí da coisa. Na segunda-feira pela manhã, eu fiz o link aqui pra gente, com os outros colegas, com o Guga e com a Amanda que estavam aqui, eu fiz o link de casa. Aí eu fiz a pesquisa. E aí, na minha pesquisa, tinha o registro de 235 mil mortes. Era segunda-feira pela manhã, então é um dado que, na verdade, não tinha sido atualizado no final de semana, né? Quando foi na segunda-feira à noite, a OMS atualizou esse dado e já tínhamos 250 mil mortos. E hoje já temos 264 mil mortos. Então, assim, o avanço do número de casos de mortos é muito grande. Então, claro, a gente fica muito feliz com os casos de recuperação das pessoas, para as pessoas que se livraram da doença, Sim, né? A gente fica muito feliz. Né? Mas se uma pessoa corre o risco, a gente tem que manter toda a segurança para que ninguém mais corra o risco, nenhuma e nem ninguém, né? Exatamente. Vamos então de mais notícias. Nós temos agora 9h43. Na coletiva realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, o governo de São Paulo anunciou que o estado chegou à triste marca de mais de 3.000 mortes em razão do novo coronavírus. Em respeito às famílias das vítimas da Covid-19, o governador João Dória, do PSDB, decretou luto oficial em todo o estado de São Paulo. Por determinação, a partir de amanhã teremos luto oficial em todo o estado de São Paulo. O decreto de luto será publicado amanhã no Diário Oficial e, a partir de amanhã, luto oficial em todo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, ultrapassamos 3.000 mortos com coronavírus. O maior volume da história do estado de São Paulo, em todos os tempos, de mortos, numa circunstância onde em menos de 60 dias, 3.000 vidas foram perdidas. Em respeito às famílias e aos amigos destes que perderam as suas vidas, amanhã o Diário Oficial virá com o decreto de luto oficial em todo o estado de São Paulo, perdurando enquanto a crise do coronavírus e a pandemia perdurar. Será um gesto de solidariedade aos familiares daqueles que perderam as suas vidas e, lamentavelmente, daqueles que ainda vão perder as suas vidas. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, até ontem foram confirmados 3.045 óbitos no estado, o aumento de 7% em relação aos números da terça-feira. Os casos confirmados no estado chegam
a 37.853, número 10% superior ao registrado na terça-feira. São Paulo é o epicentro da pandemia de Covid no Brasil, já que registra mais de 120 mil casos confirmados e mais de 8.400 mortes em decorrência da doença. Ao anunciar os dados oficiais na coletiva, o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, disse que os paulistas devem procurar se salvar, tomando maiores cuidados e ficando em casa. Reforçar a questão do número de óbitos e nesse sentido, para que as pessoas olhem para esses números e procurem se salvar em casa. Ficar em casa significa se salvar, para que ele não se exponha e não adquira, não seja mais um caso confirmado na cidade de São Paulo. Isso vai passar, nós vamos vencer, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos brincando com a sorte. No estado, ainda há 8.601 pacientes internados, entre casos confirmados e suspeitos, que aguardam resultado do teste de Covid-19. Desses, mais de 8.000 pacientes estão internados. 8.404 estão em unidade de terapia intensiva e 5.197 estão em enfermarias. As UTIs do estado de São Paulo operam atualmente com taxa de ocupação de 67% na Grande São Paulo. A lotação é ainda maior, ou seja, na Grande São Paulo, a lotação é ainda maior. 86% dos leitos deste tipo estão ocupados na região metropolitana, segundo dados oficiais divulgados ontem. De acordo com o governador João Dória, o índice de isolamento no estado segue muito baixo, muito abaixo da média mínima desejada para influenciar qualquer mudança futura relacionada à proteção da sociedade. Nós temos dito e repetido aqui que nenhuma medida de flexibilização de isolamento social será adotada no estado de São Paulo se não tivermos a média entre 50% e 60%. Esta é a orientação da medicina, da ciência e da saúde. Infelizmente, não estamos alcançando esta média. A quarentena decretada pelo governo estadual está valendo até o dia 10 de maio. Dória já adiantou que as cidades com o menor índice de isolamento serão excluídas da possibilidade da abertura gradual do comércio, a partir já da próxima semana. Aqui na capital, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, já admitiu que a quarentena poderá ser endurecida com outras medidas de restrição. Segundo o infectologista Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência Estadual do novo coronavírus, qualquer situação que altere o achatamento ou o pico da curva de número de casos depende de um isolamento de, no mínimo, 55% em razão da velocidade da pandemia de Covid-19. Nós estamos vendo, de um lado, uma frouxidão no sistema de isolamento, um relaxamento do sistema de isolamento. E, de outro lado, uma necessidade, pela velocidade de novos infectados, de nós aumentarmos a taxa de isolamento, agora pelo menos acima de 55%, governador. Então, eu termino fazendo o reiterado apelo que é a única arma que nós temos, é o distanciamento social. Nós não temos medicamentos, nós não temos vacinas e não teremos a curto prazo. Então, é absolutamente fundamental que a população continue se sacrificando. Eu sei, todos nós sabemos que é um grande sacrifício. Neste momento necessário e também a única alternativa. Nesta semana, o infectologista Davi Wippe já tinha se mostrado preocupado com a possibilidade da queda no isolamento se refletir no aumento das internações por vítimas de Covid-19. Segundo o médico, o isolamento social necessário em São Paulo seria de 70%.
A divulgação da queda nos índices de isolamento social ocorre em um momento que a cidade de São Paulo amplia bloqueios nas ruas para evitar aglomerações e reduzir o contágio pelo novo coronavírus. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, destacou algumas ações do governo para auxiliar na proteção da população. O uso de máscaras é muito importante para a proteção de cada um de nós. O governo recomenda o isolamento, fique em casa. E ficar em casa, a gente não precisa utilizar a máscara. Na rua, é muito importante que cada um tome conta de si mesmo com essa responsabilidade, lembrando que a gente protege a nós mesmos, mas também as pessoas que têm contato conosco. Mas também estamos trabalhando em duas frentes para complementar, lembrando que o reforço, a responsabilidade é nossa, mas para quem mais precisa e não tem condições, há um projeto grande sendo feito em parceria com a iniciativa privada, que prevê a produção de 50 milhões de máscaras, 2 milhões já estão em produção no estado de São Paulo, em uma parceria inclusive com a prefeitura, onde já anunciamos aqui há 2 semanas atrás. Esse trabalho está empregando costureiras e costureiros. Nós reconvertemos as carretas do Centro Paula Souza para que essas máscaras sejam produzidas nas regiões de periferia. Hoje já temos carretas em operação, a primeira começou em Paraisópolis, temos carretas em Heliópolis, em uma série de regiões na cidade de São Paulo e também no interior. O foco foi já ir para as regiões onde as pessoas mais precisam de apoio, empregar pessoas nessas regiões e distribuir as máscaras ali mesmo. São máscaras de tecido que podem ser reutilizadas. E também estamos trabalhando no esforço que envolve hoje 10 secretários em desenvolver protocolos de proteção para setores essenciais, para as atividades que estão em operação hoje e as que vão voltar à operação quando formos retomando gradualmente. E um dos protocolos-chave é o uso de máscaras pelos funcionários e a responsabilidade é do empregador de disponibilizar essas máscaras. Então, essas são as 3 frentes de trabalho concretas hoje, lembrando da nossa responsabilidade nesse processo de cuidar de nós mesmos e das pessoas com quem tenhamos, porventura, algum tipo de proximidade ou contato. Na coletiva de ontem, o governo paulista também anunciou o lançamento do Poupa Tempo Digital, que oferece mais de 60 serviços à população, entre eles a emissão da segunda via da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, da Carteira de Trabalho Digital e o acesso ao seguro-desemprego. Os serviços começam a ser oferecidos nesta quinta-feira. Para acessar os serviços, basta baixar o aplicativo Poupa Tempo Digital, que está disponível para sistemas Android e iOS nas lojas online. O login e a senha utilizados podem ser os mesmos que o cidadão acessa no site do Poupa Tempo. A nova plataforma foi desenvolvida pela Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo. No encerramento da coletiva, o governador João Dória agradeceu principalmente as mulheres que apoiam o distanciamento social e se mostram a favor da preservação da saúde e da vida. Uma mensagem às mulheres e às mães e avós. Nós temos feito pesquisas e as pesquisas indicam, continuam a indicar, aliás, que vocês, mulheres, são as maiores defensoras do isolamento social. Defendem, praticam e ajudam a convencer outras pessoas a fazer um isolamento social. Portanto, a minha homenagem ao encerramento desta coletiva vai para você, mãe, avó, mulher, cidadã brasileira, que tem colocado a vida acima de tudo. Jornal da Rede Alesp. Poxa, destaque, né? Aí o Poupa Tempo Digital. Que bacana, já é um serviço muito bom, né? Você vai num lugar só, encontra vários serviços. Então, por exemplo, uma renovação de carteira de motorista. Você já dá a entrada, já faz o exame, paga, né, as taxas, tudo ali num lugar só. Como ninguém pode usar, agora de forma digital. Que bacana. Eu vou te falar que eu já vou usar, viu, Pri? Porque minha habilitação já está vencendo e eu estava super preocupada, porque a gente está em isolamento social, alguns serviços não estão sendo utilizados e eu estava preocupada de circular com a carteira vencida. Então, agora, com o aplicativo, resolvido o problema. Ótimo. Que bom. Então,
precisando da utilização, então, renovação de algum documento, tirar, né, algum documento de forma digital, é possível. Vamos de entrevista agora, Melissa? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Carlos Trombini. Ele é presidente do Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no estado de São Paulo. Ele nos fala sobre a qualidade do ar nos ambientes de trabalho nos tempos de pandemia do novo coronavírus. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem também. Eu agradeço muito o convite e esta oportunidade. Carlos, eu posso pegar o coronavírus, então, pelo ar-condicionado? Não, eu acho que há uma interpretação errônea com relação a esse tema. Não é? Os sistemas de climatização ou de ar-condicionado que nós conhecemos, eles são projetados, existe uma engenharia por trás. Eles são projetados para provocar um conforto e segurança do usuário no seu ambiente de trabalho, né? Eu sei que há alguns dias circularam algumas informações de que o ar-condicionado é responsável por disseminar a Covid-19. Isso não é bem uma verdade. Lógico que depende muito do ambiente, depende do sistema e muito mais ainda da manutenção desse sistema, não é? O sistema de climatização de ar-condicionado possui filtros que são compatíveis com as necessidades daquele ambiente e eles são capazes, inclusive, de reter, em determinadas instalações, de reter até os vírus, né? Alguns vírus, que são partículas que aproveitam, na verdade, partículas muito pequenas que vão sendo, colocadas no ambiente, né? Através da nossa respiração, através da nossa tosse no momento atual, mas isso é uma falsa verdade. Carlos, há uma preocupação em relação ao ar-condicionado, porque nesses ambientes fechados, quando a pessoa fica resfriada, né, há então uma contaminação, né, ali de um simples resfriado. E a gente vê que, às vezes, a temperatura do ar também causa, né, alguns resfriados. Eu queria que você falasse para a gente, então, como tomar esses cuidados, como evitar que isso aconteça. Você já falou que tem alguns aparelhos que filtram partículas muito pequenas, vírus muito pequenos. Mas como que as pessoas dentro do ambiente, principalmente essa questão de temperatura, podem colaborar, então, para evitar uma proliferação de vírus, bactérias e doenças? Olha, a temperatura ideal de um ambiente climatizado é em torno de 25 graus. Pode variar de 24 a 26. Há ambientes que realmente, até o próprio usuário, por uma escolha dele, ele coloca a temperatura abaixo desta temperatura recomendada, né? E isto causa, obviamente, dependendo também dos usuários, né? E também dependendo do organismo da pessoa, causa uma sensação de frio e que pode realmente levar, se a pessoa já está suscetível a uma gripe, a um resfriado, pode realmente afetar mais ainda a sua condição de conforto, né? Mas o ideal é nós termos 25 graus, né? Mínimo 24, máximo 26, e ter uma umidade relativa também controlada. É lógico que em ambientes comerciais, controlar a umidade ela não é um controle perfeito, não é? Em sistemas produtivos, onde necessita, por exemplo, salas cirúrgicas ou salas de recuperação, essa umidade relativa é extremamente importante, não é? Então, nós precisamos ter em torno de 60% de umidade relativa, 50% de umidade relativa e 25 graus no ambiente. Isso e garante conforto e segurança e também qualidade do ar interior. Carlos, tem um protocolo de limpeza para esse ar-condicionado? Ele tem uma periodicidade também que ele deve ser feito, essa limpeza? Sim, existe. Olha, hoje nós estamos sob uma lei, a Lei 13.589, ela foi promulgada em 2018, no dia 4 de janeiro de 2018. Essa foi uma lei que nosso segmento, nosso setor perseguiu há muito tempo. Ficou 15 anos tramitando no Congresso e conseguimos, em 2018, aprovar esta lei, tá?
Essa lei estabelece que ambientes públicos, privados, onde há uma concentração de público grande, deve ter esse local, essa edificação, ela deve ter um plano, né, de manutenção, operação e controle. Obviamente, esse plano de manutenção, operação e controle depende do tamanho e do tipo do sistema que foi aplicado, não é? Então, desde uma instalação básica, e aí também, nesse caso, agora, falando com vocês, e neste momento que nós estamos passando, não são só edificações públicas e privadas, né, com concentração de público. Mesmo os nossos sistemas residenciais precisam, de tempo em tempo, receber uma manutenção, fazendo limpeza de filtros, higienização dos equipamentos, né? E também saber se o equipamento está adequado naquele momento para atingir aquilo que eu falei há pouco, em torno de 25 graus, 60% de umidade relativa. Então, eu recomendo a quem ainda não conhece, não ouviu falar da lei, é uma lei que é fácil de ler, tem acesso a ela, 13.589, que é exatamente uma lei que nós aqui, no nosso segmento, carinhosamente chamamos de Lei do PMOC da Climatização, Plano de Manutenção, Operação e Controle. A manutenção é necessária em qualquer sistema, ainda mais agora, nesse momento da pandemia que nós estamos atravessando, né? Tivemos aí recentemente a aprovação por parte do governo estadual e também do governo federal de que os nossos serviços de manutenção são serviços essenciais. E se eles são essenciais, eles devem realmente ser obrigatórios, né? Através dessa lei, a gente espera que a qualidade do ar de interiores ela melhore muito mais do que nós tivemos aí em passado recente. Essa manutenção, ela pode ser feita por uma pessoa comum, não sempre por um profissional? Olha, a elaboração de um plano e também a sua implementação, ela precisa ter uma pessoa habilitada, né? Seja um engenheiro, seja um técnico, eles devem ser habilitados. Por quê? Porque existe toda uma especificação técnica, toda uma característica técnica de cada sistema e que uma pessoa que não tem familiaridade com ele não consegue fazer um plano e muito menos executar um plano de manutenção, operação e controle adequadamente. Então, nós, e através da lei ela estabelece isso, né? Nós estamos sempre comunicando à sociedade que contrate um técnico, contrate um engenheiro para que possa elaborar um plano de manutenção, operação e controle. E eles também estejam habilitados para fazer essa manutenção e também o controle. Alguns escritórios ficaram fechados durante um tempo, né, e vão voltar de forma gradual a receber os seus funcionários. O ar-condicionado, ele ficou parado esse tempo todo, ele pode ser ligado já diretamente ou tem algum protocolo para que ele volte a funcionar de uma forma mais saudável ou não tem problema nenhum? Não, existe um protocolo, sim. Nós temos, eu faço parte, né, o nosso sindicato, o nosso sindicato faz parte de um Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração e todas as manhãs, por volta de 8h30, nós estamos aqui assiduamente, já estamos há quase 60 dias no ar, discutindo essa atual situação. Nós geramos alguns documentos, nós temos 3 associações que possuem uma característica mais técnica, e nós fizemos, né, nós elaboramos através dessas associações 3 documentos que nós fizemos, inclusive uma veiculação junto à sociedade, junto a algumas federações de indústria, de comércio, enfim, estabelecendo um protocolo para esse retorno das atividades econômicas. Em primeiro lugar, eu diria que um ambiente fechado em função da própria pandemia, né, ele foi habitado antes, e ele precisa ser, vamos dizer assim, higienizado, né? Precisa haver uma sanitização para que possa esse ambiente estar descontaminado. Não é? Isso posto, procede-se com a manutenção do sistema de climatização. Troca de filtros, limpeza e higienização dos equipamentos, não é? Verificar se eles estão funcionando adequadamente, se a temperatura e a umidade estão chegando no limite ou no padrão estabelecido, tá certo? Então, depois dessa sanitização, nós procedemos à manutenção dos sistemas de climatização. Super importante, super importante. Qualidade do ar do interior
eu quero só ressaltar um ponto que eu estava me esquecendo de colocar para vocês. Um ambiente, não é? Um ambiente onde há pessoas, seja um ambiente público, seja um ambiente privado, o sistema de climatização, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada dos sistemas de ar-condicionado. Os sistemas de ar-condicionado ou de climatização, eles fazem uma renovação do ar daquele ambiente. Não é só uma circulação, como muita gente pensa que é, não é? E nesses equipamentos menores, não há vamos dizer assim, no próprio equipamento ele não tem esse sistema de renovação de ar. Então, nós estamos agora oferecendo uma condição técnica para esses ambientes, para que se aumente essa renovação de ar neste momento. A renovação de ar significa trazer ar externo, ar descontaminado para dentro do ambiente. E em alguns ambientes, inclusive os ambientes hospitalares, nós recentemente editamos um documento técnico, em promover o que nós chamamos de uma pressão negativa naquela sala onde há um elemento contaminado. Pressão negativa significa dizer o seguinte: exaurir o ar que está naquele ambiente e proporcionar uma troca maior de ar, de ar externo que nós falamos. Quando não há condições de se aumentar essa renovação de ar externo, nós sugerimos que abram um pouco mais as janelas, abram um pouco mais as portas, para que naturalmente ocorra essa renovação. Carlos, qual que é a ventilação ideal para ambientes sem ar-condicionado? Olha, o melhor é que seja uma ventilação natural, não é? Mas nós sabemos, inclusive nós que estamos sempre em edificações, nós sabemos que há alguns lugares, algumas salas, alguns ambientes que não têm a condição de se abrir uma janela, não é? Está totalmente fechado. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter uma renovação de ar mecânica através da instalação de um ventilador e de um condutor desse ar, vamos dizer assim, interno, para ser jogado para fora desse ambiente, né? E haver uma outra entrada de ar externo, um ar de renovação, que nós chamamos, né? Que é tomado de um local onde isso seja possível. Tá? Então, ventilação natural, sempre bom, não tenha dúvida. Mas, se não há possibilidade, tem que haver uma ventilação mecânica forçada. Carlos, a gente gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Eu que agradeço essa oportunidade. Sociedade, cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa, porque nós estamos enfrentando realmente uma doença muito difícil. Não é? Eu desejo sorte a todos e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Nós acabamos de falar, então, com Carlos Trombini, que é presidente do Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no estado de São Paulo. Ele falou para a gente sobre essa questão do ar-condicionado. Na verdade, o ar-condicionado sempre precisa estar limpo, né? Seja aquele de escritório, da casa, quanto do carro. Do carro também. Sempre limpo. Principalmente para quem tem alergia, aí é que precisa redobrar o cuidado mesmo. Exatamente. Agora, então, nós temos em São Paulo 10h09. Vamos de notícia? Vamos de notícia. O plenário da Câmara aprovou ontem o texto base do projeto de lei complementar 39 de 2020, que prevê o repasse direto de 60 bilhões de reais a estados, municípios e Distrito Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Como foi modificada pelos deputados, a proposta precisa passar novamente pelo Senado, que enviou o texto à Câmara no último sábado. A forma de distribuição dos recursos continua como a definida pelos senadores, diferente da que havia sido proposta pelos deputados em um projeto anterior, o PLP 149 de 2019, aprovado pela Câmara em 15 de abril. Após a negociação com o governo, a proposta foi substituída no Senado. O valor transferido será menor, cerca de 90 bilhões de reais. Caiu para 60 bilhões de reais.
Relatada no Senado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a versão discutida atualmente prevê o repasse dos valores de acordo com critérios que incluem o número de habitantes e a taxa de incidência da Covid-19. A Câmara havia proposto distribuição com base na perda de arrecadação de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS estadual, e imposto sobre serviços, ISS municipal. Parlamentares reclamam do novo critério que prejudica estados das regiões Sul e Sudeste, que proporcionalmente receberão menos dinheiro. São Paulo, que terá mais perdas com a arrecadação de impostos, registra mais casos da Covid. Terá acesso a 279 milhões de reais, 279 reais per capita, segundo o cálculo técnico da Câmara. E o Amapá, que serão repassados 733 reais per capita. O Senado aprovou por unanimidade o pacote de 125 bilhões de reais de socorro a estados, municípios e Distrito Federal. Do valor total, 60 bilhões de reais serão repassados de forma direta aos governadores e prefeitos, em 4 parcelas mensais do mesmo valor. O governo vai repassar 30 bilhões de reais para estados e 20 bilhões de reais para municípios. Eles poderão discutir o melhor uso para o dinheiro. O restante do socorro virá por meio de medidas como suspensão de dívidas com a União, 49 bilhões de reais, e renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que são 10,6 bilhões de reais. Dos 60 bilhões de reais de transferência direta, 10 bilhões devem ir exclusivamente para ações de saúde e assistência social, 7 bilhões para estados e 3 bilhões para municípios. Para o Distrito Federal, o governo vai pagar uma cota separada de 154,6 milhões de reais, também em 4 parcelas. Jornal da Rede Alesp. 10h12. Nesse momento, então, vamos de entrevista? Vamos sim, Pri. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Alex de Madureira, do PSD. Ele nos fala sobre o projeto de resolução PR 13 de 2020 e o uso obrigatório de máscaras no período da pandemia do coronavírus. Bom dia, deputado Alex. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp, todos que nos assistem também. É uma alegria poder estar mais uma vez participando com vocês aqui. Hoje que temos um decreto novo valendo, né? No dia de hoje, a respeito das máscaras, né? O uso obrigatório de máscaras de proteção em São Paulo. E para falar um pouquinho do nosso decreto aqui, do nosso projeto de resolução, né, que foi aprovado na semana passada, que deu um impacto muito positivo, né, para toda a população de São Paulo. Acho que cobrava uma atuação mais efetiva do Legislativo paulista, e nós vimos que isso tem uma efetividade, né, de uma vez por todas. Conseguimos aprovar, conseguimos fazer algumas mudanças importantes. Acho que é importante colocar isso para a população. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação aqui na Rede Alesp. A gente é que agradece, deputado. Deputado, como que o senhor viu essas medidas que foram adotadas aí no projeto 13 de 2020, no projeto de resolução? Só para a gente recapitular aí para o pessoal que está em casa. O projeto 13 de 2020 propôs a redução de gastos aqui da Assembleia Legislativa, inclusive dos salários dos deputados, e gerou aí uma economia na ordem de 320 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. Eu quero saber como que o senhor viu, deputado, essas medidas, se a bancada, o senhor e os seus pares, né, decidiram por aprovar o projeto logo que tomaram conhecimento dele, ou se foi uma negociação feita aí entre todos? Priscila, Melissa, todos os ouvintes aí da Rádio Alesp, TV Alesp, Rede Alesp,
foi muito tranquilo, tá? Eu não posso dizer que tiveram muitas divergências. É claro, todo projeto de lei, o projeto de resolução, no caso desse, pois esse projeto de resolução, só uma explicação para todos, como é uma decisão interna corporis da Assembleia Legislativa, não envolve outros poderes. Então, nasceu esse projeto de resolução da própria mesa diretora. Então, primeiro, parabenizar aqui a mesa diretora da Assembleia, o presidente Cauê Macris, o deputado Enio Tato, também o deputado Milton Leite, pela coragem, né, e pela força de apresentarem esse projeto de resolução. Ele nasceu de uma forma muito, muito simples e foi colocado aos líderes da Assembleia. Eu participo, né, como um dos líderes no Colégio de Líderes, e nós pudemos discutir esse projeto no seu início. E, lógico, como todo projeto de lei ou projeto de resolução, existem melhorias que vão acontecendo durante o projeto. Alguns deputados eram contrários, por exemplo, à colocação dos funcionários comissionados, né, dos funcionários que são contratados pelo parlamentar exclusivamente, né? E isso gerou um pouquinho de discussão. Acho que até que nós chegamos num ponto comum, que foi a questão do escalonamento no corte desses funcionários comissionados. Lembrando que esse corte ele tem um período de tempo, né? Ele vai durar enquanto perdurar a quarentena, o estado de calamidade pública no estado de São Paulo, que também foi votado aqui na Assembleia Legislativa. E se construiu esse projeto de resolução de uma forma muito rápida, muito tranquila, e o interesse nosso é que nós mantivéssemos essa faixa de valor dos 320 milhões que já tinha sido anunciado, né? Então, nós acabamos que aumentando um pouquinho o subsídio das verbas de gabinete, que começou o projeto em 30% e terminou o projeto sendo votado com 40% dos subsídios das verbas de gabinete, desse corte, e também no nosso fundo da Assembleia, né? Nós tínhamos uma previsão de ter um corte de 70% do fundo, nós acabamos chegando a 80% do fundo especial da Assembleia. E a questão dos deputados, acho que foi positivo, né? Não é fácil para ninguém, Priscila. Hoje eu vivo do salário como parlamentar, eu não tenho outra atividade. Eu deixei todas as outras atividades que eu fazia para me dedicar, né, ao parlamento, me dedicar à Assembleia Legislativa, me dedicar ao mandato. Então, eu acho que foi importante essa nossa contribuição pessoal também, de 30% dos subsídios dos deputados. Foi uma resposta também à sociedade, que esperava de nós uma participação como essa. Apesar de nós não vermos ainda outras casas legislativas em todo o Brasil, e nem mesmo o Congresso Nacional, tomando a mesma posição. Nós fizemos até para estimular, né, incentivar outras casas legislativas a fazer o mesmo. Nós vimos aqui em São Paulo, a Câmara Municipal acabou fazendo também, né, o seu corte de gastos num nível muito menor do que o nosso, e nós esperamos também que outras Assembleias Legislativas espalhadas pelo país e também o Congresso Nacional tenham a sua atitude como a que nós fizemos aqui em São Paulo, que foi unânime praticamente, acho que teve um voto contrário, e não era essa divergência, acho que é importante a gente colocar, que a maior divergência não era no corte dos subsídios dos deputados. Algumas divergências nasceram na forma da utilização desse recurso, como seria utilizado, quem controlaria isso. Acho que a maior discussão ficou aí, né? E nós conseguimos aparar essas arestas, conseguimos acertar todos os detalhes e votar de uma forma até que rápida.
Deputado, o senhor falou sobre as outras câmaras aí, as outras assembleias legislativas. 40 minutos depois que a gente soltou, que foi feita a coletiva aqui na casa, falando sobre o projeto, a Câmara da cidade de São Paulo, que é uma das maiores também, soltou um projeto muito semelhante ao nosso aqui. E aí a gente percebeu que outras câmaras também começaram a se movimentar nesse sentido. As assembleias ainda não, mas as câmaras já começam a se movimentar nesse sentido. Eu queria saber da disposição dos parlamentares em ajudar esses outros parlamentares de outros estados e de municípios a elaborar um projeto desse. Olha, eu mesmo, foi até bom você tocar nesse assunto, eu mesmo já falei com 3 ou 4 amigos que são vereadores em câmaras municipais pelo interior e me propus, né, e até enviei o texto do nosso projeto de resolução aqui para que sejam implantados lá. É lógico que são realidades diferentes, né? O interior você tem peculiaridades que são únicas. E eu vi, né, de alguns lugares, algumas câmaras municipais, essa vontade de participar. É lógico que um projeto como esse ele nasce da mesa diretora. Então, tem que ter uma consonância entre a mesa diretora, os parlamentares municipais ou mesmo estaduais, para que isso possa acontecer. O caso da Câmara Municipal de São Paulo, eu acho que foi muito rápido, né? E acho que até quando nós discutíamos isso internamente, antes de fazer a coletiva, antes de apresentar esse projeto ou de protocolá-lo na Assembleia, nós já compartilhávamos isso com alguns vereadores em São Paulo. Então, eu acredito que quando nós fizemos um anúncio oficial, né, através da TV Alesp e através das nossas redes, onde foi anunciado numa coletiva, isso incentivou de uma vez por todas a Câmara Municipal a fazer muito rápido, né? E eu louvo aí a atitude da Câmara Municipal de São Paulo também, que acabaram fazendo, é claro, se você vê o volume de recursos, mesmo a Câmara Municipal de São Paulo sendo a maior do país, né, o volume de recursos que entrou nesse projeto de resolução da Câmara Municipal é bem menor do que o da Assembleia Legislativa. Nós conseguimos chegar aí no volume, vamos conseguir chegar até o final do ano num volume de 320 milhões. Acho que é importante colocar isso também, Priscila, que esse recurso não será destinado de uma só vez, né? Ele, como os subsídios dos deputados serão escalonados até o final do ano, será esse corte feito mensal até o final do ano, também dos funcionários comissionados, e então esse recurso é um recurso que vai sendo dividido aí durante os meses até o final do ano, chegando ao final do ano num volume de 320 milhões que será utilizado no combate ao coronavírus. Deputado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo saiu na frente, então, nessa resolução, né, esse projeto de resolução, corte de gastos, corte e repasse, né, principalmente no combate ao novo coronavírus. Existem outras ações que também já estão engatilhadas, aí alguns projetos de lei que vão ajudar nesse combate, já tem essa parceria com o governo, enfim. Olha, na verdade, nós estamos fazendo, inclusive ontem tivemos um colégio de líderes e discutimos sobre isso, e voltaremos a discutir no início da semana que vem. Nós temos um grande projeto, né, que está sendo apresentado pela Assembleia Legislativa. Todas as lideranças apresentaram sugestões ao texto, né, ou ideias ou textos prontos já para serem incorporados nesse projeto. Esse projeto não tem uma autoria unitária, não tem um só autor, né? Ele vai ser de toda a casa, todos nós vamos assinar um projeto grande que será apresentado agora na semana que vem. Inclusive, deve estar sendo protocolado hoje, né? Esse projeto de lei é um projeto de lei, tá?
que teve a sugestão aí de todos os parlamentares. Cada liderança pegou uma sugestão de um parlamentar do seu partido e apresentou a uma comissão. Quem está cuidando disso, acho que é importante nós citarmos aqui, é o deputado Vinícius Camarinha, juntamente com os procuradores da casa, que estudaram, né, cada uma dessas sugestões, estudaram a constitucionalidade de cada uma delas. Não está sendo discutido o mérito desse projeto de forma alguma. Nós estamos discutindo somente o rito de votação, como que será. Nós estamos discutindo o formato dele como um todo, mas não discutindo o mérito das sugestões. Eu acho que isso deve ficar para a semana que vem. E se der tudo certo, nós vamos aprová-lo semana que vem. Um grande projeto aí, com várias ações, com várias sugestões de enfrentamento ao coronavírus, que vai atender a população, né? São situações que a população apresenta por muitas vezes aos parlamentares, os parlamentares estamos tentando incluir isso. É importante dizer que nem tudo a gente consegue fazer por conta da nossa legislação, né? Nós temos vontade, às vezes, de ajudar muito mais, mas o limite da legislação estadual ela é tão pequena, você barra muitas vezes na legislação federal ou na municipal, então acaba não sendo competência do Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, muitas leis que nós gostaríamos, às vezes, de apresentar e não podemos, né? Por chocar com leis federais ou leis municipais. Mas acho que é mais um passo, né? E após isso também os parlamentares vão poder discutir os seus projetos próprios, né? Eu mesmo apresentei alguns projetos agora durante a pandemia e espero poder discuti-los agora, após esse projeto grande da casa que está sendo protocolado hoje e logo, logo vai ser de conhecimento de todos aí. Deputado, a gente sabe que o Estado de São Paulo vai ter um impacto na arrecadação aí de impostos, não só o Estado de São Paulo, como a União, né? E que foi aprovado lá na Câmara o projeto para dar um alívio aí financeiro para os estados, em torno na ordem de 60 bilhões de reais, o que dividindo aí por cada estado dá para São Paulo R$ 279 reais por pessoa, né? Se a gente fosse fazer uma divisão aí, e o Amapá, por exemplo, R$ 733 reais por pessoa. Lembrando que São Paulo tem um impacto, vem tendo um impacto maior no número de casos do Covid, da Covid, né? Como esse valor pode ser revisto, pode ser melhor redistribuído no futuro? São Paulo pode receber um alívio financeiro aí maior futuramente? Olha, eu tenho uma opinião quanto a isso, né? Opinião, ela não é verdade absoluta, né? É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho. E é lógico que outras pessoas podem ter opiniões divergentes da minha. Mas eu acho que deveria ter uma divisão igualitária para todos os estados. É lógico que o impacto do estado do Amapá, por exemplo, apesar de ser um estado grande, a população é pequena, né? A densidade demográfica é muito baixa, então, por conta disso, acabaria recebendo recurso menor. E São Paulo, pela sua pujança, pelo seu tamanho, acabaria recebendo um recurso maior por conta dos 45 milhões de habitantes que nós temos aqui no estado. Então, eu tenho essa opinião, que acredito que essa divisão deveria ser feita igualitária para todos os estados. Eu sempre sou dessa opinião, é igual para todo mundo. Eu acho que nós não podemos ter esse tipo de diferenciação. Eu acho que pontualmente, se alguns estados precisarem de mais, o governo federal terá condições de ajudar pontualmente cada estado, né? Mas numa forma como essa, de uma divisão de recursos para ser justo e ser igualitário para todos, acho que seria o melhor caminho. Esse recurso também não virá de uma forma só, não vamos achar que vai cair o dinheiro na conta do Estado, não é assim que funciona. Se alguém tomar o cuidado de ler, né, esse projeto que está sendo votado, já foi para a Câmara,
foi para o Senado, agora voltou, teve algumas mudanças, voltou para a Câmara de novo. Então, é um projeto muito grande. Só o governo federal tem essa prerrogativa de poder gerar recurso nesse momento da pandemia. Os governos estaduais não têm essa legitimidade para fazer isso, não têm essa prerrogativa. E eu acho que vai ser um recurso importante, porque é importante também colocar que esse recurso não é especificamente para questões de saúde. Isso é um socorro aos municípios, é um socorro aos estados, onde esse recurso poderá ser usado, por exemplo, para fazer folha de pagamento, né? Que vai ser um problema. A arrecadação, como você bem disse, já caiu. O volume da arrecadação no mês de abril teve uma queda muito grande, acho que em torno de 5 bilhões aqui no estado de São Paulo. A previsão para o mês de maio é de mais 10 bilhões na queda da arrecadação. É claro que é uma previsão, nós não temos esses números ainda até que eles aconteçam, né? Até que nós cheguemos no final do mês. Porém, é bem séria a situação. O governo está tomando algumas medidas para conter isso. Um dos meus projetos que eu apresentei aqui na Assembleia vem ao encontro dos municípios. Eu fiz um projeto para que se garantisse, junto ao Banco do Estado, ao Banco de Desenvolvimento do Estado, recursos para subsidiar os municípios com relação ao pagamento fazer a folha de pagamento dos funcionários, onde os municípios teriam um prazo longo para devolver, né, para fazer o pagamento desse empréstimo, entre aspas, que seria feito aos municípios, né? Seria um fôlego aí para os municípios de São Paulo, onde pudessem garantir os serviços básicos, né, os serviços essenciais que estão ligados ao funcionalismo público. E espero que esse projeto também seja discutido aqui em São Paulo e faça parte aí desse grande projeto que nós temos e também, ou se não depois, né, nos projetos que nós estamos discutindo. Mas a minha opinião quanto a isso, a sua pergunta, é que deveria ser feita uma divisão igualitária para todos os estados e municípios. Deputado Alex de Madureira, do PSD, muito obrigada pela participação do senhor. Seja sempre bem-vindo, pode sempre nos contactar para entrar aqui conosco ao vivo e nos atualizar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, Melissa, agradecer aqui a Carol, também agradecer, cadê aqui fez contato comigo hoje, se eu não me engano, a Luciana, não, cadê Carol? Fernanda, a todos vocês que fizeram contato conosco aqui, eu me coloco à disposição de vocês, sempre que tiver algum assunto ou precisarem da nossa participação e quiserem que participemos, estamos aqui à disposição da Rede Alesp, da Rádio Alesp, da TV Alesp, essa grande rede que se forma hoje através da comunicação. Muito obrigado. Isso é muito importante para a população ter esses canais de comunicação até para entender, né, o que está acontecendo no parlamento. Eu vejo muitas pessoas com dúvida, né, sem saber qual é a nossa prerrogativa, quais são as ações que nós podemos fazer e às vezes até nos cobram por coisas que nós não temos condições de atender. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês realizam, com excelência, um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade. Então, parabéns a vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deputado, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo apoio. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para o senhor. Tchau, Bom dia para o senhor, né? Obrigado. E é isso mesmo, aquilo que o deputado, né, termina falando agora. A Rede Alesp passa para você todas as informações atualizadas, tanto da questão da Covid-19, do novo coronavírus, as ações que são tomadas aqui no estado de São Paulo, em alguns municípios e cidades também aqui de São Paulo. E explicamos também, né, damos oportunidade para que os deputados expliquem, especialistas,
sobre os projetos de lei, como a Casa Legislativa funciona. Então, quer saber como tudo aqui acontece? Fique ligadinho na programação da Rede Alesp, não é isso, Melissa? É isso mesmo. E é importante, o deputado falou uma coisa que é muito importante. Às vezes as pessoas lá do outro lado, na outra ponta, confundem um pouco o papel do deputado estadual e confundem com o deputado federal, com o vereador e confundem um pouco a função do deputado. Então, nós temos essa função aqui de esclarecer, né, de mostrar, obviamente que tem coisas que é do âmbito federal, mas o deputado tem um posicionamento a esse respeito, se coloca a esse respeito. Então, a gente tem esse papel de fazer essa ponte entre o parlamento e as dúvidas da população e até outros assuntos que sejam em destaque aí no nosso país. É isso aí. Fique sempre ligadinho na programação da Rede Alesp de Comunicação. E você pode assistir depois, tanto esse programa que nós estamos fazendo ao vivo, quanto todos os outros nossos programas, porque estão ali no nosso canal no YouTube. É só procurar a gente lá e assistir. Tem todas as entradas que nós tivemos, todas as entrevistas. Então, dá para procurar o material e é um material rico. Entra lá, entra no nosso canal no YouTube da TV Alesp e você vai acompanhar toda a nossa programação. Tanto aqui é veiculada ao vivo, quanto também as que nós já gravamos. E tem o aplicativo, né, Pri? Tem o nosso aplicativo também, que as pessoas podem, em qualquer lugar do mundo, podem acompanhar em tempo real o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando. E lembrando que esse aqui é o parlamento mais importante da América Latina. A gente tem um orçamento que é só menor do que o do Brasil inteiro. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que a gente está fazendo aqui e que é em benefício de vocês que estão aí do outro lado em casa. Exatamente. Então, TV, rádio, internet, estamos em todos os lugares passando informações para você. E vamos de notícia agora? Vamos sim. Então, vamos lá agora. São 10 horas e 37 minutos. O decreto publicado pelo governo de São Paulo torna obrigatório o uso geral de máscaras e passa a valer a partir de hoje. A regra vale para espaços públicos, inclusive transporte por aplicativo, nas 645 cidades paulistas, por tempo indeterminado para o combate à pandemia do coronavírus. A decisão foi oficializada na terça-feira, dia em que a Secretaria Estadual da Saúde divulgou que, apesar da região metropolitana de São Paulo concentrar o maior número de casos no estado, o contágio da doença cresce em ritmo 4 vezes maior no litoral e no interior. A recomendação é pelo uso das máscaras caseiras e o governador João Dória definiu as orientações básicas, pois são os prefeitos quem deverão regulamentar o decreto, além de fiscalizar o cumprimento dele pela população. A medida vale para espaços públicos, estabelecimentos que executem atividades essenciais, repartições públicas estaduais, transportes por aplicativo. O decreto não se aplica a ocupantes de carros particulares. A máscara deve ser usada por consumidores, fornecedores, clientes, empregados, colaboradores, agentes públicos, prestadores de serviço. Quem descumprir o decreto estará cometendo infração de medida sanitária e crime de desobediência, que podem acarretar em multa de R$ 276 a R$ 276 mil, ou mesmo levar o infrator a pena de 1 a 4 anos de detenção. Na capital, o uso de máscara se tornou obrigatório no transporte público na segunda-feira passada. E o prefeito Bruno Covas disse que anteciparia a regra para todos os espaços públicos. A gente vai definir na cidade de São Paulo se esta fiscalização será feita pela GCM ou pelos fiscais das subprefeituras. Se a multa vai ser aplicada sobre as pessoas ou sobre os estabelecimentos que permitirem a entrada de pessoas sem as máscaras, disse Bruno Covas. Jornal da Rede Alesp. Bom, e quem
acompanha a programação da Rede Alesp já viu, já aprendeu a fazer máscaras. Nós temos uma arte que passa durante a nossa programação que mostra, então, como fazer máscaras, né? A máscara caseira já é eficiente porque é necessário, então, ali uma barreira de proteção. E a máscara, que é de pano, a máscara feita em casa, é possível, então, fazer essa proteção. A Melissa até vai mostrar dela aqui. Olha, e é bom, é importante a gente lembrar que, assim, ó, olha aqui, a minha máscara, ela é dupla face. Sim. Tá? Então, assim, dá para usar de um lado e do outro. E se você... Eu, por exemplo, tenho pouca habilidade com agulha e linha, confesso. Então, essa daqui eu comprei de uma pessoa do meu bairro. Eu comprei várias máscaras, né? Vim com uma, agora já tenho outra. E aí, eu tenho as minhas, a minha mãe, as dela, a minha irmã. Então, todo mundo tem em casa. E é importante isso. Porque para a moça que fez para mim, é um valor que ela usa na feira para completar o gás, para comprar algum alimento. Então, quer dizer, a gente também ajuda a movimentar a economia do bairro, beneficiando aí uma costureira que está fazendo as máscaras nos bairros. Só para lembrar, então, como a Melissa disse, essa máscara ela é dupla, né? Então, são duas partes ali de tecido para ter realmente a proteção. E também a colocação e para retirar sempre pelo elástico. Porque se você colocar a mão na máscara, se ela estiver contaminada, né? Contamina a sua mão coloca, né, em alguns objetos que são contaminados, você põe no olho, coça o nariz e é contaminado também. E é bom você ter sempre um saquinho como esse aqui, para que você guarde a sua máscara de maneira segura. Esse aqui é aquele saquinho de alimento que a gente tem em casa, né? Então, você pega um para máscara limpa e outro para máscara suja, para não misturar os dois no mesmo lugar que você vai guardar, né? A gente conversou com uma infectologista semana passada que explicou para a gente, não adianta pegar a máscara utilizada, jogar dentro da bolsa. Você contamina a bolsa e tudo que tem lá dentro. Exatamente. Tirou, coloca num saquinho e depois é lavar. E bacana que ela explicou pra gente, né, que tem muita gente manchando as máscaras por conta da água sanitária, né? É só lavar com água e sabão, detergente ali, porque se percebeu que o vírus, ele tem a camada de gordura. E quando você usa o detergente, o sabão, ele é eliminado. Eu confesso que eu mudei a minha forma de lavar a máscara por conta da entrevista. E na verdade, por exemplo, lá na minha casa, a gente separou um baldinho, que é o baldinho da máscara. E esse baldinho também não tem contato com nenhuma outra coisa, nenhuma outra roupa da minha casa. Então, ele fica lá no lavabo. Então, assim, chegou, vai lavar as mãos, já deposita a máscara lá, o sabão tá lá também num outro recipiente, tudo bonitinho para que a gente tenha o mínimo de contaminação possível. E aí, quem está em casa, já deixa, na minha casa, né? A gente já deixa preparado um balde com água e água sanitária e sabão para também higienizar os solados dos sapatos antes de entrar em casa e tentar fazer da melhor maneira possível para não levar contaminação para dentro de casa, né? E é isso aí. A Rede Alesp no combate ao novo coronavírus. E agora a gente tem giro de repórteres. Tem giro de repórteres. A gente recebe agora, então, conexão via Skype. Sérgio Everton, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia! Olá. Oi, eu já ia desejar bom dia às duas, né? Bom dia. Bom dia a todas duas aqui, Priscila, bom dia a você, aí a Mel, as duas à frente aí do nosso Jornal da Rede Alesp. Bom dia também a todos os nossos ouvintes e telespectadores da nossa rede, né? Estava falando agora, Priscila, sobre a máscara, né? Tem esse outro porém também, tem um outro porém em relação às pessoas que têm, né, usado a máscara errado, né? Por exemplo, andar com a máscara aqui embaixo, tira a máscara e deixa embaixo do pescoço, isso também contamina, sabia? Sim. Uma outra coisa também, exatamente, contamina, não tenha dúvidas. Você vê na rua as pessoas abaixam a máscara e deixam aqui no pescoço. Só que aqui também é um transmissor, né, do vírus. Aqui no pescoço, você deixa, vai infectar também.
E daí, entendeu? na hora de Então, as colocar pessoas... no rosto, né, acaba infectando ali. Eu acho que é uma mudança, né, Sérgio? Todos nós estamos aqui num processo de adaptação, né? A gente Mas é tem que se bacana adaptar, não tenha nós, dúvida. os jornalistas, sempre estamos tocando nesse assunto para que viralize, para que fique realmente fixado na mente e as pessoas utilizem de forma correta. Exatamente, mas o governo está aí para orientar e também eu tive notícias ontem sobre a parte publicitária, né, do governo, então eles vão usar, a partir de agora, muito a publicidade, exatamente para passar essas informações, né, mostrar como é feito o uso da máscara, não só da máscara, né, como de outros itens em que você pode usar, né, mas com proteção. A luva, por exemplo, é uma coisa errada, viu, o Priscila e Mel? A luva, tem pessoas, a minha vizinha própria aqui do prédio, ela estava de luva. Aí eu cheguei para ela, por que você está de luva? Não, eu estou me protegendo. Não adianta. A luva, nesse caso, é ruim porque você pode levar a mão ao rosto, à boca, ao nariz com a luva. Sim. Entendeu? E aí infectar também, não adianta. Sérgio, o correto é a máscara. E a tendência é que com a luva você passe menos, lave menos a mão e passe menos álcool na mão. Então, quer dizer, a sua mão fica contaminada por baixo da luva, né? Mas a proteção, sabe o que ela me explicou? Falou, é uma senhora já de 70, quase 80 anos, quase 75, sei lá, por aí. Mas ela falou, eu botei a luva porque para não pegar nos lugares. Eu falei, mas não adianta, você vai pegar nos lugares e se você levar a mão ao rosto, porque isso é normal, é uma coisa já instintiva, corriqueira, né? Sem querer a gente leva a mão ao rosto, né? Ao nariz, à boca. Mesmo com a máscara, você vai contaminar. Com a luva, usando a luva e colocando, levando a mão ao rosto, mesmo você protegido com a máscara, pode ser que você se contamine. Então, esse uso da luva é errado. Não precisa usar luva. O que precisa é a máscara. Isso sim. E como a Mel falou, está lavando sempre, higienizando sempre as mãos com água e sabão ou com o gel 70%, né? Então, a luva é dispensável, entendeu? Porque você está com a luva, você vai tocar em algum lugar, você está na rua, você pega num corrimão, aí, sem querer, você leva a mão ao rosto, né? Corre o risco de se contaminar, né? Entenderam? Exatamente. Especialista então, vamos às Sérgio nossas... Everton. E a gente precisa também tomar cuidado com outros objetos que são de uso diário, né? Como a chave do carro. É uma coisa que eu chego na minha casa, é a primeira... Eu pego, passo álcool na chave e deixo ela lá um pouquinho. Aí depois que eu vou guardar a chave. E o celular também, eu sempre higienizo na hora que eu chego em casa. Exatamente, está certíssima, Mel. Higienizar a chave, né, celular, a capa do celular, tudo que você toca, tá? Sim. Tudo que você toca, antes você chegou em casa, com a máscara também, higieniza primeiro a mão, né, as mãos, ou com água e sabão, ou com gel, para depois tirar a máscara. A mesma coisa com os outros objetos, né? Então, você tem que tomar todo esse cuidado. Mas vamos às boas notícias que eu tenho aqui. Né? Olha só, uma delas. São Paulo vai testar um capacete que funciona como respirador. Maravilha, né? Olha aí. Como é que o brasileiro é criativo, né? Bom, como o Brasil ainda não respirador, conseguiu... né, Sérgio? Mais uma opção de respirador, lembrando, né? Porque o pessoal da USP desenvolveu... É em forma de capacete, capacete, mas é um respirador, né? Diz aqui como o Brasil ainda não conseguiu importar, porque esse capacete é usado lá fora, né? Ele funciona como respirador, né? Usado aí na Europa no combate à pandemia aí do coronavírus, né? Brasileiros aqui da Universidade Federal da Paraíba, hein? Universidade Federal da Paraíba desenvolveram um bem parecido. Não é o mesmo, viu, Pri e Mel? Não é o mesmo, mas é bem parecido com esses capacetes que são usados na Europa como respirador, né? O Hospital das Clínicas, essa é uma notícia melhor ainda, né? Aqui de São Paulo deve receber ainda, nesta semana, os primeiros protótipos, né? Que são menos invasivos para pacientes da Covid-19. Os aparelhos desenvolvidos no Laboratório de Fabricação Digital da Universidade da Paraíba, né, que fica lá em João Pessoa, serão produzidos também por empresas nacionais. O capacete ele não precisa ser usado em leitos de UTI,
que estão com pouca, a gente sabe muito bem disso, né? Está com pouca oferta aqui no país, né? Com a utilização desse capacete, os pesquisadores pretendem disponibilizar uma alternativa, né, de ventilação, né, não invasiva, que a gente chama ventilação não invasiva, com geração mínima aí de aerossóis, que oferece para oferecer oxigênio e a pressão positiva sem realizar a intubação orotraqueal, que a gente chama, Nossa, né? que ótimo. Que é quando você é intubado, que você está com falta de, né, não está com dificuldade de respirar, né? Porque também, por um lado, isso também pode prejudicar o paciente, é claro. Sim. Né? Mas ele precisa, né, dessa intubação. Lembrando que, isso, inclusive, a intubação é um pouco desconfortável, né, Sérgio? Então, Nossa, então assim, esse traria até um conforto maior aí para o paciente. E pode trazer também outros problemas, né? Então, a intubação, dependendo do tempo em que a pessoa fica, ela pode ter problemas nas cordas vocais. Então, é excelente ideia. Então, isso aí, Priscila e Mel, deve reduzir, né, as possíveis complicações geradas, como vocês acabaram de falar aí, pela ventilação mecânica, né? Então, também a ventilação mecânica é boa para segurar, né, para manter o paciente respirando, mas, por outro lado, como vocês falaram, gera aí, né, vários problemas também. E, de acordo com os pesquisadores, uma das principais causas de infecção hospitalar é a pneumonia, né, associada a essa ventilação mecânica. E, conforme a equipe, uma vez constatada essa boa adaptação desse capacete, né, é previsto o uso pelo paciente por até 15 dias. Né? O pneumologista que é responsável, né, por esse capacete, né, que criou o capacete, né, o responsável, ele diz que precisa ainda serem liberados, né, para toda a rede de saúde. Eles vão ser primeiro testados no hospital. Agora, para isso, claro, né, há a necessidade da aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Mais difícil hoje, para abrir no leito do Estado, é conseguir, a gente sabe disso, um respirador, né? Segundo aí palavras do secretário de Saúde, o José Henrique German. E tem outra notícia aqui muito boa. Olha como é que é a criatividade. Eu estou falando, né? Um brasileiro aqui, ele criou um totem. Totem, para que vocês entendam melhor, né? São aqueles, vamos dizer assim, caixas, né? O que a gente pode dizer? Na realidade, totem... São displays, em outras palavras, o display aqueles dispositivos que ficam, de propaganda, por exemplo, no metrô, tudo para você usar, né? E que também tem uma função boa, né? Tem esses de totens, comunicação, né? Você pode tirar, sei lá, refrigerante, tirar não sei o que, é isso que chama totem. O totem aqui, né? No Brasil se usa para isso. Então, um brasileiro aqui no Brasil, um empresário, né, do interior do Paraná, eu não tenho como mostrar a foto, mas eu estou tentando falar mais ou menos o que é o totem para isso, né? Ele reinventou aí nessa crise, desenvolveu um totem com pedal, quer dizer, a caixa aqui, o aparelho, você aperta, né, no pedal dele para liberar, sabe o quê? Álcool gel. Já vi, eu vi. Você já viu? Vi. É feito com cano de PVC também, né? Ou não? Esse tipo aqui não é. Esse tipo, na realidade, é uma caixa que tem 1,5 metro de altura, né? É como se fosse uma caixa, né? Não, ela é mais linear, assim, ela não é um caixão, entendeu? Já dá para entender? Sim. Dentro desse dispositivo vai o álcool gel. E você, no pedal, para não precisar tocar, né? Porque todo mundo vai passar e vai tocar com a mão, entendeu? Para tirar o álcool gel. E é isso que acontece, né? Então, ele inventou essa com uma pedaleira, né? Sem que a pessoa precise aí tocar com a mão, né? E basta pisar aí no pedal dele, que a torneirinha lá no alto solta o líquido e você pode aí, com segurança, higienizar as mãos. O dispenser de aço foi desenvolvido para ser instalado em locais públicos, onde muita gente põe a mão, como eu estou dizendo aí, tá vendo? De um frasco de álcool gel, né? Nesse tempo aí de pandemia. Trata-se de um dispenser de álcool em gel instalado, como eu disse agora, ele tem 1,5 metro de altura, com capacidade para armazenar até 970
ml do produto. Ele é acionado com o pé e evita aí o contato. Novamente vou falar que isso é importante, evita o contato com as mãos, né? E que você sempre leva as mãos, como eu disse, ao rosto, ao nariz, à boca, aos olhos, né? E pode levar aí o vírus para o organismo. Sérgio. Ele é dono, esse empresário, ele é dono de uma metalúrgica. O que ele fez? Ele abriu mão não está tendo condições de produzir, né, nada por causa aí da pandemia. Então, ele resolveu fazer isso. E essa ideia pegou, ele já está distribuindo aí em vários lugares e parece que vai para fora também, lá do estado dele, né, no Paraná. Ele vai começar a enviar, né, esse totem para outros estados. E isso é uma coisa muito legal. As pessoas são muito criativas, né? O brasileiro é muito criativo. Fala, Pri, o que você ia falar? Que o nosso querido diretor... É a Mel. O nosso querido diretor Mauro Quadros falou que o seu tempo estourou. Mandou um abraço então a última notícia, rapidinho. O governo transforma, também é legal. É lá fora, mas a gente pode trazer para o Brasil, viu? O governo transforma uma arena em abrigo para proteger sem teto aí da Covid. A capital do Canadá, isso era o Canadá, deu esse exemplo ao mundo e transformou uma arena, né, uma arena de hóquei lá em Ottawa, em abrigo para moradores em situação de rua bastante vulneráveis nesses dias aí de coronavírus. O centro de recreação da arena virou um espaço seguro para que os sem-tetos possam ter onde dormir, fazer a sua higiene pessoal, guardar suas coisas, receber aí orientações e respeitar, claro, o distanciamento social seguro. Quer dizer, são ideias aí que correm o mundo inteiro que as pessoas conseguem desenvolver para ajudar o próximo, as pessoas que mais necessitam, principalmente os moradores de rua. Excelente. Isso é uma outra ideia muito boa que pode ser adaptada aqui no Brasil. Excelente. Obrigada, Tá Sérgio Everton. A gente Imagina. te espera amanhã aqui, hein? Estamos juntos amanhã. Então tá bom. Priscila, Mel, bom trabalho aí para vocês duas. Um bom jornal, tá bom? Obrigada. Tá, Obrigada, até amanhã. um abraço para você. Boa tarde. Outro. Que bacana, né? Essas Muito, iniciativas são muito importantes e a gente vê, né, que é preciso, então, a união. Todos juntos com o mesmo você sabe, objetivo. Pri, que em São Paulo morreram 22 moradores de rua. Né? Então, é importante notícias, iniciativas aí como essa. Então, vamos lá. A notícias aqui é o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Lespe. O mundo hoje tem 3.760.000 casos de infecção pelo novo coronavírus, quase 264.000 mortes e 1.200.000 pessoas recuperadas, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. A Europa é o continente que mais registrou óbitos, já passando dos 150.000. Reino Unido, Itália, Espanha e França são os responsáveis por pelo menos 75% desse número. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do novo coronavírus. A gente faz um intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos. Você não sai daí, hein? Você acompanha Jornal